Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre isso aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos, ok? Um livro muito interessante, muito curto, como ele próprio diz aqui na página 65. Esta é uma obra de síntese e não de análise, então a gente vai discutir rapidamente o que ele está dizendo de invasão, de bárbaros, cultura. São informações muito interessantes. Então nós temos na página 9 e na página 13. Nós temos a invasão horizontal, que é, digamos, a normal, é pelo terreno, pelo relevo, tranquilamente. E temos essa vertical, que é essa ideia da cultura. Como é que ela funciona? Então ele resgata o termo bárbaro, que era usado pelos gregos romanos para povos estrangeiros, não civilizados, ou incultos que não tinham a cultura dos romanos e gregos. Então ele utiliza essa mesma terminologia para dizer o quê? Pessoas de uma cultura diferente, ou que têm conhecimento diferente, práticas diferentes, que a civilização, digamos, ocidental, ou que partes da cultura também de outras civilizações são melhores. Ele faz algumas rápidas discussões, e quando é uma pessoa, por causa da globalização, imigração, ela traz essa outra cultura, e ela faz uma contribuição no sentido positivo para ampliar e melhorar. Ele vai tentar impor a sua cultura, e obviamente vai dar alguns problemas, algumas consequências negativas que ele vai discutir na obra. Isso seria então uma invasão vertical, porque a pessoa já está dentro do país. Assim, na página 42, observe-se bem, a diferença fundamental entre bárbaro e civilizado não era referente à raça ou estatuto político. Era sobretudo o referente à maneira de se comportar-se em relação aos fatos. O bárbaro é o que sabe sem saber o porquê do que sabe. O civilizado, o que sabe, sabendo o porquê do que sabe. Então aqui bem interessante. Então, quando você tem consciência de onde vem a sua informação, conhecimento, cultura, você é civilizado. Me parece aqui a definição. E aí eu resgato a página 76 e depois a página 93. Os cultos e civilizados vivem entre extremos, sem tentar atingi-los, tudo fazendo para nunca atingi-los, para manter-se no termo médio, nada em excesso e num grau superior no termo médio, bom e justo, como o dos pitagóricos. O bárbaro, por suas condições, tem verdadeira ojeriza contra a inteligência. Procura esconder a sua insuficiência, negando valor ao que suplanta. Então me parece aqui, você está no meio termo, ser ponderado, você não tentar enganar o que você não sabe para poder buscar aprender. Me parece relativamente justo, não sei o que você acha. Pode fazer um comentário aí. Assim, finalizando essa parte inicial com a página 129. Todos, afinal, esquecem o mais importante. A humanidade é herdeira de si mesma, e o patrimônio cultural da humanidade não é propriedade de ninguém, mas de todos. Ademais, não se justifica que renunciemos uma herança que nos cabe de justo direito, porque temos uma visão deformada da realidade cultural do homem. Ele faz um outro aviso aqui, após essas definições iniciais que eu fiz, na página 16. Nós julgamos que o primeiro passo para o cumprimento desse dever está em denunciar o que nos ameaça. Agora eu agrupei página 24, 25 e página 46. O ouvido, em geral, não fantasia, mas a visão sim. O barbarismo vertical processa uma supervalorização do visual, de modo que os espetáculos são mais organizados para os olhos do que para os ouvidos. Em períodos como o nosso, em que a invasão vertical dos bárbaros se processa, a valorização do visual sobre o auditivo é crescente, valorização da sensibilidade sobre a intelectualidade. Um dos sinais mais típicos da barbarização está no crescente desenvolvimento da repetição. As músicas, em que um ritmo é constantemente repetido. Repete-se os mesmos tipos de herói, repete-se pela imitação, a cópia dos mesmos sinais. Assim, me parece bem interessante essa ideia, música, cultura, filmes. Tem várias pessoas que discutem essas informações. Uma delas, já trouxe bastante vídeos aqui no canal, que é aqui do Theodore Dalrymple. Eu recomendo esses três: Vida na Sarjeta, Em Defesa do Preconceito, Podres de Mimados e Evasivos Admiráveis. Então esses 4 livros aqui tem várias discussões que ilustram essa ideia aqui que o Mário Ferreira está discutindo nessa página. Então fica um convite para você ver os vídeos, e também tem os fichamentos aqui no meu site, que está na descrição. Aí eu fiz um outro bloco aqui sobre direito e legislação. Eu usei a página 27, 28, 31 e 48. Uma das mais acentuadas características do barbarismo vertical consiste em apresentar a força como superior ao direito,
A lei tem um valor secundário, é apenas a vontade do legislador que ela expressa, e não mais uma manifestação do direito natural nem da justiça. O criminoso que revela habilidade é exaltado como inteligente, a astúcia é apresentada como virtude, chantagista é um artista da malícia, o corrupto é um hábil defensor de seus direitos e a participação dos bens sociais. Então aqui a gente pode observar que essa ideia de colocar a força acima da lei, e a gente sabe, se fizer uma rápida pesquisa, a lei então tem essa lei primeiro oral, depois escrita, depois tem todo um conjunto, toda uma discussão teórica, de filosofia, também questão de lógica. Então uma construção muito longa, demorou bastante tempo para a gente chegar num nível, digamos, satisfatório, ou que tem uma certa lógica, que dá uma certa segurança, que a gente pode confiar. Então ele está dizendo aqui que é muito comum, acho que hoje também, nesses últimos anos aqui no Brasil, tem toda essa discussão sobre essa parte da lei, quem está certo, quem está errado, tem vários canais, pessoas que discutem. Acho que fica bem intuitivo para você perceber, você também convive aqui no YouTube, que ele diz aqui, por exemplo, o corrupto é hábil defensor de seus direitos, a participação dos bens sociais. E aí ele conclui aqui esse parágrafo da 31. Os homens são deprimidos e ridicularizados. A vítima desses criminosos é apresentada como um ingênuo, indesculpável, que parece bem merecer a lesão sofrida, por deixar-se embraer em boa fé. Então aqui é a mesma discussão que aparece no Theodore Dalrymple, que é justamente, parece que a pessoa não é culpada da própria escolha que ela fez, ou é a sociedade. Então aqui tem uma discussão a favor e contra, vários autores, várias disciplinas. A gente não vai conseguir fazer essa discussão aqui, mas fica o direcionamento e a posição do autor. E também essa outra discussão que as pessoas conseguem buscar subterfúgios à lei, e você acaba diminuindo a confiança na legislação do país. Então isso também causa vantagem e desvantagem, toda uma discussão maior. Quem sabe mais à frente consegue discutir sobre isso. E para fechar esse bloco aqui, mas sobretudo pela inversão de tais valores, a ponto de pretender estabelecer o que mais alto consiste em ser o mais baixo. Então você justamente se inverte. O que antes era bom, agora é ruim, e vice-versa. Então tem toda essa discussão cultural também. Agora um outro bloco aqui, eu juntei a 31 com a 41. Sexualismo, semidelinquência, afrontas à moral, a vida irregular são acentuados com requintes publicitários. Os divórcios de artistas de cinema são apresentados como acontecimentos históricos de máxima importância. Um acontecimento de real valia recebe uma atenção mínima. Ao lado abrem-se colunas para contar a vida semidelinquente de um playboy imbecil e tolo. A vida de um jogador de futebol tem importância biográfica superar ou maior que o do Pasteur, o cientista. Seus passos são examinados, seus gestos são descritos, seus gostos imbecis são acentuados, suas preferências ridiculamente tolas são apresentadas como expressões do mais elevado gosto. Assistimos a mais desenfreada especulação dos baixos valores humanos, para satisfazer a curiosidade e o interesse de multidões brutalizadas, barbarizadas por essa ação desintegrada. Ora, todos nós sabemos que os meios publicitários vivem do maior número e terão naturalmente de ceder às imposições dessa clientela. Mas daí a descer para procurar nessa mesma clientela ou os mais baixos padrões e nada fazer para levar o gosto do cliente é uma dissídia imperdoável. Então aqui acho que tem uma realidade, como complemento que já foi dito no outro bloco de citações, essa ideia aqui da discussão da mídia, o que as pessoas consomem. Tem essa discussão também, o papel da mídia, que ela é bom, que ela é ruim, vantagens e desvantagens. O que eu posso citar aqui para complementar é este aqui do T.S. Eliot, Nota para a Definição de uma Cultura. Não sei se já tem vídeo aqui no canal, confira, porque vai ser um futuro próximo, vai ser gravado. Então aqui é bem interessante, ele discute o que é cultura e como a gente faz para incentivar, divulgar. Só que você não pode, digamos, controlar a pessoa para escutar, eu quero que ela escute música clássica, que é superior, melhor do que o funk. Aqui ele faz uma discussão numa direção que é o quê? Eu posso mostrar que é melhor e a pessoa pode escutar, talvez em menor quantidade, a música clássica, mas ela sabe que seria interessante preservar, divulgar, ouvir de vez em quando, mas na festa ela vai escutar o funk, só que ela sabe que aquela música, digamos, é menor em alguns sentidos e pode ser maior em outros sentidos. Só que daí você tem os seus subsídios, os seus recursos para fazer essas várias análises, digamos assim, para diminuir o preconceito também. Então é uma discussão bem fácil, interessante. Espero construir o vídeo dessa obra aqui no futuro muito próximo. Então temos aqui preconceito contra as armas, tem o papel da mídia que vai apenas divulgar o crime com armas,
afetando, falando, a pessoa acha que, nossa, o crime com armas é muito ruim, acontece direto. E ele mostra aqui com estatísticas o que não seria correto. Acontece crimes, obviamente, só que a mídia dá uma impressão de medo, digamos, muito maior do que seria necessário. E as estatísticas mostram outras informações muito interessantes. Não sei se já tem vídeo aqui no canal, veja, aqui fica o convite. Este outro livro, Thomas Sowell, Intelectuais e Sociedade, também fala do papel da mídia. Este aqui provavelmente eu estou organizando para ser uma série, porque cada capítulo fala sobre um tema, então acho bem interessante. Fica o convite para você ver se já tem o vídeo aqui no canal. Agora na página 31, da memória, tanto participa o homem como os animais. Ela é parte do intelecto inferior, mas aponta para o superior. Sem dúvida que a memória é imprescindível para que a mente possa construir seus esquemas mais elevados. Por si só, não revela nenhuma superioridade. Há imbecis que sabem de cor toda a Divina Comédia. Recitava o canto que lhes pedissem. Tal homem poderia receber altos prêmios em programas pseudo-intelectuais ou de disciplina qualquer que conheçam mecanicamente. Tudo isso é apresentado como índice de alta cultura. A memória culta não é mecânica, é eidética, é das ideias. Enfim, o parágrafo aqui sobre a memória, sobre essa diferença e o que seria o aspecto superior, né? Você realmente ter domínio daquele conteúdo que você estudou. Próximo aqui, página 33. Julgo que os homens, no futuro, não será mais necessário pensar. Aliás, pensar é tremendamente doloroso, difícil e cansativo para tais pessoas, que encontram resistências invisíveis em suas deficiências mentais. Então aqui na página 35 eu trouxe a ideia do tribalismo, que é um parágrafo, que eu coloquei aqui, ó, bolhas da internet, algoritmo, internet, grupos, esse feudo que você vive, enfim, então eu acho que esse parágrafo explica essas situações, a gente pode partir desse parágrafo para todas essas discussões mais atuais. Vamos a ele. O renascer do tribalismo e dos seus preconceitos que ressurgem nas multidões é um dos sinais mais evidentes do desenvolvimento bárbaro. A tribo, por suas condições, exige uma coerência mais afetiva e emocional que racional. O membro da tribo é julgado por seus companheiros como possuidor de uma valia superior à de qualquer outro da tribo. Uma ofensa a um membro é uma ofensa a todos. Vemos renascer o tribalismo nas castas, em que a ofensa de um membro, mesmo em questão meramente particular, é tomada como extensiva a toda a casta. Então aqui é uma característica muito comum, né? Então você xinga um grupo e aí ele acha que todo mundo daquele grupo está errado, não é uma coisa particular de cada pessoa, ou itens, ou se fazer essa diferenciação do que está certo e o que está errado. Uma discussão, digamos assim, mais calma, e obviamente nessa época de internet está cada vez mais difícil, acho que complementa bastante, e no caso aqui do autor me parece isso uma situação que é ruim, nós estamos indo para uma direção ao barbarismo. Agora a página 56. Contudo, o mundo foi invadido e inundado pelas obras malsãs, em nome do princípio de liberdade, de imprensa, vieram ao público e infestaram toda parte. Pessoas despreparadas começaram a ler livros que, sob o nome sagrado de ciência, propunham doutrinas sem a menor consistência. Julgavam ser científico, mas na verdade era materialismo e ateu. Chegou a criar a impressão de que ciência e filosofia não podiam trabalhar juntas e que a religião e a ciência eram polos contrários. Um erro e uma crendice popular, e outra do saber epistêmico culto e sólido. No século passado, então, as controvérsias entre religião e ciência atingiram o máximo. Parecia aos olhos advertidos que o ateísmo havia ganho para todo sempre a batalha. As conquistas da ciência haviam mostrado a improcedência de qualquer credo religioso. A religião era apenas o campo bárbaro do conhecimento, e a ciência o campo culto e civilizado. Então, para ilustrar essa situação, eu tenho aqui a Ayn Rand, a Revolta de Atlas. Tem uma discussão aqui, um dos personagens ele é cientista, e tem justamente essa discussão, porque ele vai perceber que o grupo onde ele está acaba criando pesquisas que na verdade não ajudam a sociedade, não é ciência de verdade, por outros motivos, apenas um ego pessoal dos cientistas, motivos políticos, de glória, mas não realmente para avançar a ciência e ajudar. Então é um livro assim que tem bastante coisa a ser discutida. Eu ainda não consegui construir o roteiro, ou já construí, não sei, fica o convite de dar uma olhada no canal. Aqui provavelmente vai virar também uma série que tem vários aspectos para você discutir. Aqui não é um livro, se você não conhece, li. Esse aqui é um romance, né? Então é um livro de literatura, não é de estudo, mas tem várias análises que a gente pode fazer. Agora, um bloco sobre o cristianismo, né, a religião, a igreja. Eu usei a 57, usei a página 39,
a 59 e a 65. Não é possível que a Igreja Católica e os protestantes queiram fazer alguma coisa de mais sério se não prepararem devidamente os seus homens. A vida pastoral não é tão simples como parece a muitos. E ademais, ela não vai encontrar pela frente apenas pessoas que precisam de amparo religioso, precisam de amparo moral e filosófico. Não é de admirar que padres, sobretudo na América Latina, escolhem o lado do comunismo para lutar, julgando que o caminho ainda oferece uma solução para os problemas sociais. A ignorância do clero sobre matéria social é lamentável. Havendo doutrinas sociais democráticas, libertárias e totalitárias, prefere esses homens as últimas, as mais contrárias ao verdadeiro espírito cristão, embora mais agradáveis ao espírito de sacerdotes cesariocratas, que julgam que irão abiscoitar a revolução social para o seu lado, imaginando que os comunistas vão ser tão ingênuos que, quando vitoriosos, se um dia tal desgraça acontecesse no mundo, iriam poupar a igreja e admitir que o clero participasse do poder. Então aqui só para ilustrar, né, você deve saber que no comunismo não teria uma religião, ou não teria uma religião católica, o cristianismo, enfim, o protestantismo e etc. E eu não vou me aprofundar aqui, que não é o objetivo do vídeo, mas só para linkar aqui as citações. O cristianismo, pela sua índole, não favorece a exploração do homem pelo homem. É a única religião que não se funda numa raça, casta, classe ou povo. É uma religião que não depende de nenhum fundamento cultural. O cristão pode surgir em todos os estamentos e poderia surgir em qualquer época. Essa é a razão porque ele provoca em muitos setores uma antipatia feroz. Há grupos raciais que o odeiam. Fatos como esses, aproveitados pelos bárbaros e pelos corruptos culturais para acusar o cristianismo como culpado do que acontece. Então aqui na página 82, eu grifei aqui no parágrafo que aceita um tribalismo nas ideias. Os mesmos defeitos do tribalismo são transferidos para ela. Então aqui essa ideia de discussão, né, de ideias de grupos que foi feito no outro parágrafo, também resgata aqui, só que agora ele trouxe a ideia de tribos, porque ele está dizendo que existem ainda tribos em outros países, no sentido tribal de uma sociedade menos desenvolvida, e tem essa desvantagem de ficar mais difícil para essas tribos adquirirem a cultura ou absorver esses valores que foram desenvolvidos na sociedade. Assim, essa ideia se complementa com a página 107. Sabemos que reconhecer os grandes valores contemporâneos é difícil. Os escolásticos, por princípio, não citavam em suas obras autores vivos. Esperavam que o tempo indicasse o valor delas. Se citava algum contemporâneo, era apenas nas polêmicas e quase sempre para salientar algum erro grave que ameaçava fazer adeptos. O critério não é mau, embora não seja o melhor. O ideal seria a humanidade ser capaz de reconhecer seus gênios, mas como dizia Nietzsche, só a humanidade de gênios seria capaz de reconhecê-los. 129. Vencer a esse preconceito é uma das primeiras tarefas que deve interessar ao homem de intelecto são. Aprendemos a apreciar o que tem valor. 143 e 164. Nem Pasteur, nem Aristóteles, nem Camões foram grandes porque ocuparam cargos elevados, mas foram grandes porque realizaram grandes obras elevadas. Aquele que não pode sofrer a sua inferioridade, aquele que não suporta dentro de si a sua pequenez, quer o cargo elevado, porque julga que, ocupando um pedestal e estando mais alto que os outros, é realmente maior que os outros. A renovação que queremos na universidade é apenas a volta ao seu verdadeiro sentido de universidade e universalidade. Isso deve ser uma fonte capaz de estimular criadores, não meros repetidores. Não homens que tomam apenas parte no coro, mas que sejam protagonistas das grandes papéis na história que eles podem reservar. Enfim, foi isso as conclusões do autor, acho que são autoexplicativos, bem interessantes. Tem o fichamento do autor aqui no meu site, na descrição. Tem o Apoia-se. Se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo.